Crise conjugal. Há algo bom na crise? Será mesmo que nós podemos extrair algo positivo? Onde essa crise quer me levar? É o tema da nossa live de hoje e vai ser algo muito importante para você reinterpretar os acontecimentos da sua vida. O poder da crise conjugal. Que tema maravilhoso! Nós precisamos falar sobre crise. Precisamos refletir sobre o poder da crise, das crises na nossa vida. Vivemos crise existencial, crise conjugal, crise profissional. E o que essa crise quer me comunicar? O que ela quer me falar? É um tema imprescindível para a nossa vida, para nós que queremos amadurecer, para nós que queremos aprender algo. Esperar o pessoal entrar, o pessoal que vai ser comunicado dessa live. Vamos juntos refletir sobre esse tema. Deixa eu ver quem está por aqui. Chamar o pessoal para entrar. Para juntos a gente refletir sobre esse tema fantástico. Nós que queremos crescer, nós que precisamos amadurecer. Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Cheguei aqui, né, agora, né, meu... Mas vamos hoje, nessa partilha, nessa troca de ideia, falar sobre o poder da crise conjugal. Falar de poder é falar daquilo que traz para fora o melhor. Sim. O melhor de nós vem para fora a partir da crise conjugal. Só que o nosso olhar ele é fundamental para que a gente consiga extrair esse melhor. Então a gente precisa entender que a crise nem sempre é algo negativo. Existem muitas coisas positivas dentro de uma crise conjugal. A grande questão é o olhar de cada um, o olhar do marido, o olhar da esposa, para que dentro desse olhar, um olhar novo, um olhar construtivo, veja a crise como algo que possa ser extraído e assim fazer o casal crescer. E a crise ela é importante porque a gente começa a pensar que precisamos criar coisas. No mundo do empreendedorismo, as pessoas usam muito esse termo. Se está em crise, crie. E aí você começa a criar novas possibilidades para a empresa não falir. Ou seja, no casamento também a gente precisa, se estamos em crise, a gente precisa criar. Alternativa. Criar alternativas. E esse criar alternativas vai fazer com que o casamento reviva, vai fazer com que o casamento tenha um novo sentido. E aí a gente consegue entender o porquê que em muitos momentos a crise tem um poder de, posso dizer, de ressuscitar a vida do casal. De ressuscitar, de reerguer, de levantar a vida do casal. Mas por isso é preciso ter esse olhar diferenciado, esse olhar novo. Não é isso? E é interessante assim que a gente vive, o ser humano vive de crises, né? São as crises da adolescência, Sim. a crise profissional, a crise de identidade, a crise existencial, a crise profissional. E essas crises são imprescindíveis para que a gente chegue em algum lugar, como você falou, e para que a gente amadureça. E é incrível como a gente se torna uma outra pessoa, né? É incrível como a gente
se torna alguém muito melhor. Sim. Esses dias eu estava estudando sobre a crise, né? E é interessante isso, que se a gente não souber lidar com ela, a gente vai buscar alternativas que não nos levam a nada. Por exemplo, uma crise conjugal, ela pode me levar ao amadurecimento conjugal, ou ela pode ou ela pode me levar a fugir da situação, fugir daquele caos e procurar alternativas que não me amadurecem, né? Procurar fora aquela resposta que está aqui dentro. E quando a gente acha, é uma libertação. Mas eu preciso dizer que em muitos momentos, né, se não todos, quando a gente está em crise, quando a gente está em dificuldade, nós ficamos cegos, nós ficamos perdidos, nós ficamos como quem não sabe para onde ir. E é preciso que alguém de fora nos direcione. Alguém que vai olhar de fora e vai falar: nossa, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando e é por aqui que você tem que ir. É isso que você tem que fazer. Porque a gente não vê alternativas. A única alternativa que a gente vê é sair da situação, fugir, se esconder, se refugiar em outra possibilidade. Mas quando a gente tem, por exemplo, um diretor espiritual que ele chega e fala: meu filho, minha filha, você está vivendo isso e é por aqui que você tem que ir. Meu Deus, você olha e fala assim: gente, mas como que eu não enxerguei isso? Quando você está numa crise profissional e você conversa com alguém que é mais experiente com você e essa pessoa vai te direcionar. Assim também na crise conjugal, né? Muitas pessoas talvez vivam crise no namoro, como a gente viu muitas vezes. Vem um casal mais velho, mais experiente, alguém de fora e vai falar assim: olha, é por aqui, vai por aqui, faça isso. Isso que está acontecendo está te comunicando isso. Então, assim, é algo muito complexo, mas é algo muito simples, né? Eu estava agora há pouco lendo a encíclica Amoris Laetitia e o Papa Francisco fala isso, que quando a gente está em crise, que a gente não ouve nada, a gente não enxerga, é preciso ouvir com o coração o que essa situação quer me comunicar. E aí eu tenho duas alternativas: ou me esquivo, afundo, fujo, ou eu encaro, cresço, amadureço e melhoro. Melhoro o meu relacionamento e me melhoro como pessoa. Né? Não, e quando a pessoa foge da crise, seja qualquer tipo de crise, ela não vai crescer. Ela não vai amadurecer. A crise o enfrentamento da crise gera crescimento. No momento do calor, no calor da crise, ninguém vai enxergar que ali vai ser um motivo de crescimento. Por isso que a todo tempo a gente precisa estar antenado, ligado. O que isso aqui, como você disse, o que isso está querendo me comunicar? O que isso pode fazer comigo? Se eu enfrentar, eu vou crescer? São perguntas que eu devo me fazer durante a crise. Tem um texto bíblico, no livro de Josué, no capítulo 1, que ele acompanha Moisés na jornada de levar o povo à terra prometida. Só que no meio, e Josué é aquele jovem que acompanhava Moisés, né? Moisés mais velho, em contato com Deus, mostrando como que o povo devia fazer para poder alcançar a terra prometida. E Josué só de olho, Josué como um coadjuvante. E aí o que acontece? Moisés morre. Quem precisa assumir esse povo para a terra prometida? Josué. Josué entra em crise. Josué entra em crise, ele não sabe o que fazer, muito jovem, então ele precisava de um auxílio, ele foi recorrer a Deus. E Deus chegou para Josué e falou assim: ser firme, ser forte, ser corajoso, que você vai introduzir esse povo na terra prometida. Ele precisou segurar em alguém, mas a atitude precisava ser dele para que o povo chegasse à terra prometida. A crise, quando é enfrentada, mesmo que a gente vá buscando
subterfúgios, recursos, ela precisa acontecer de maneira que a gente consiga aí, enfrentando, extrair essas coisas. É no enfrentamento. E aí quando você enfrenta uma crise conjugal, você vai enfrentar uma crise no trabalho, você vai enfrentar uma crise na família, você vai saber enfrentar as dificuldades próprias do dia a dia, talvez uma dificuldade que você tenha financeira, uma dificuldade que você tenha talvez psicológica, uma dificuldade na saúde, você vai saber enfrentar. Mas quando a gente entende que esses sofrimentos, esses desafios vão aparecendo e você vai enfrentando, você vai se capacitando para enfrentar outros desafios. É como um degrau, né? Você vai subindo os degraus, mas começa do pequeno e vai subindo um de cada vez. Agora, se eu não pisar em nenhum degrau, nunca que eu vou chegar no topo da escada. Não vou chegar no topo da escada. Então, é preciso entender que a crise conjugal tem esse poder de refinar a nossa existência humana, refina a nossa existência humana. Faz da gente pessoas muito melhores. Mas é preciso ter esse olhar. E aí a gente vai adentrando em cada ponto aqui dessa live, né? Como é bom nós estarmos compartilhando isso. Né? Na semana passada a gente falava sobre vários tópicos da vida do casal, para não destruir o casamento. Hoje nós estamos falando aqui desse poder da crise conjugal. O poder da crise conjugal que retira o melhor de cada pessoa. Você que está chegando aqui, é muito importante a gente estar ligado nessas realidades para que a vida do casal seja construída de uma maneira sólida. De uma maneira sólida. Chega de casais líquidos, né? Casais vivendo vida líquida. Não, a gente precisa com firmeza encarar essas realidades do matrimônio para que a gente possa crescer e assim nos tornarmos cada vez pessoas melhores, para que a gente possa também compartilhar essa realidade com os outros e outros casais também possam crescer junto conosco. E assim, quando você falava dos vários aspectos da nossa vida, algo que eu já experimentei, né, das inúmeras crises que nós tivemos, é que quando nós não estamos bem no casamento, quando estamos com algum problema, a gente não está bem com nada. Né? Verdade. O trabalho fica estranho, o relacionamento com a família não vai, os estudos, porque você sabe que aquilo que é a sua prioridade, que é primordial, aquilo que é a sua vida, porque a vida matrimonial é a nossa vida. Sim. Você vê que o resto não tá bem, não fica bem. É diferente, por exemplo, quando eu tenho uma crise financeira, quando eu tenho uma crise profissional, quando eu tenho uma crise existencial, a minha conjugalidade, se ela está bem, se ela está alinhada, se ela está madura, ela me sustenta para as outras crises. E como é bom a gente ter em quem confiar o nosso coração, depositar as nossas dificuldades, as nossas loucuras, né? E a gente precisa trazer isso. Peraí, eu tenho alguém comigo. Eu me caso, por que eu me casei com essa pessoa? Né? Talvez nas dificuldades da vida, quando as coisas vão crescendo dentro de nós, dentro do casamento, digo as coisas difíceis, a gente perca esse olhar. Por que eu me casei? Por que eu escolhi essa pessoa? Agora, num momento de crise, eu só vejo as dificuldades, eu só vejo os defeitos, eu só vejo o que não está bom. Mas o que é bom? Né? Quais são as qualidades? Né? Por que essa pessoa está na minha vida? Ele não está na minha vida para me deixar pior. Está na minha vida para me melhorar. Também as crises estão na minha vida para me melhorar. E o Papa Francisco fala disso, né? Que com as crises a gente descobre um novo jeito de ser feliz. E como é gostoso o fruto maduro. Nossa. Porque o fruto verde, ele é amargo, ele é insosso, ele não tem sabor. E nós entramos para o casamento
verdes, imaturos. E às vezes a gente, por causa da nossa imaturidade, a gente não consegue experimentar essa doçura. Mas à medida que as crises vão chegando, que a gente vai melhorando, que a gente vai amadurecendo, aí a gente experimenta esse sabor do casamento, né? A gente se torna muito melhor. Eu hoje, depois de 7 anos, posso dizer que o Fred é muito melhor do que no início. E ele também pode dizer isso de mim. A Roberta é muito melhor. Mas porque fomos vivendo crises, enfrentando, melhorando e desmistificando. E nesses momentos de crise, né, o nosso diálogo é provado. Se nós temos um bom diálogo, nós conseguimos passar bem pela crise. Mas se nós não temos esse diálogo, se nós não construímos, se nós ainda somos imaturos no nosso jeito de resolver as coisas, os conflitos, de se comunicar, se a nossa comunicação for deficiente, vai ser muito mais complicado passar por uma crise. Cada crise ela esconde algo novo, né? Cada crise traz uma notícia diferente. Cada crise faz a gente eu posso dizer até como se fosse colocar uma lente melhor para a gente enxergar. As crises, elas nos melhoram. As crises, elas servem para que a gente amadureça na carne, amadureça ali, na real situação. Dentro de uma crise conjugal, não tem como a gente gritar o papai ou a mamãe, né? A gente precisa olhar para o nosso cônjuge e falar assim, vamos conversar, vamos resolver, vamos buscar os meios, vamos buscar as situações, vamos relembrar de coisas, vamos falar melhor, vamos conversar ao invés de gritar. E essas propostas dentro da crise, ela vai construindo o casal. Ela vai construindo esse olhar novo. Ela vai trazendo essa boa notícia. Ela vai fazendo você se enxergar e perceber, caramba, eu tenho possibilidade de melhorar na vida. É um verdadeiro desenvolvimento humano. É o humano se desenvolvendo junto com outro humano. Uma linguagem cristã é o homem novo sendo o homem novo vindo para fora. E esse homem novo precisa vir para fora no enfrentamento das dificuldades. A crise vai sim gerar desconfortos interiores, traz desconfortos mentais. Existem pessoas que ficam com ansiedade, existem pessoas que ficam com medo, com nojo, mas são realidades próprias da carne humana que precisa de enfrentamento para vencer esse tipo de realidade. Agora, existem pessoas que fazem birra, existem pessoas que querem se esconder disso, existem pessoas que já entram para o casamento achando que vai ser o tempo todo mil maravilhas e assim, né? Se você entrou para o casamento achando que ia ser tudo mil maravilhas e hoje você está vivendo uma crise, não significa que é para você meter o pé. É para você enfrentar e dessa crise você começar a perceber que a beleza, a felicidade do casamento, a beleza do casamento não está somente nas coisas doces, como a Roberta disse. As coisas amargas, elas servem para construir também. É igual aquele termo que os antigos usavam muito. O remédio, quando ele... Como é que o pessoal fala? O remédio, quando ele é amargo, é porque cura. Os antigos dizem muito isso. Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas lembra do Mertiolate? Lembrei disso também. O Mertiolate, quando tinha uma ferida, né? Nós não somos muito velhos não, tá, gente? Mas o Mertiolate, quando tinha aquela ferida, botava ali ardia. Mas um dia, 2 dias depois, já vinha a casquinha, a cicatriz e melhorava. Só que na hora que botava o Mertiolate, ardia, que era uma beleza. Então, enfrentar as crises é saber que no momento que você está resolvendo ali, vai doer, vai ser ruim, é desconfortável, mas daqui a pouco vem o gozo, dias depois vem o gozo e você, caramba,
como valeu a pena a gente ter vivido aquele tipo de realidade. E seja bem-vindo a esse mundo, porque o mundo do casamento é um mundo de desafios, é um mundo de crises. E essas crises, elas não vão cessar, mas cada crise que a gente enfrenta e vence, a gente melhora. Teve uma vez, eu não sei se você vai lembrar, amor, quando nós estávamos fazendo o encontro para casar. É um encontro que tem na igreja, né? E ali a gente fica o sábado, o domingo, nossa, acho que foi só o domingo, nós ficamos ali. Aí um rapaz veio contar uma história de um casal antigo. E chegaram para esse casal e perguntaram assim, qual que é o segredo que vocês, depois de tantos anos, estão juntos ainda? O que vocês fazem para manter o casamento de vocês, manter essa alegria, manter... O que vocês fazem? Aí o cara falou assim, é a ponta do pão. Aí a pessoa que estava perguntando ele falou assim, é a ponta do pão? Mas como assim a ponta do pão? É a ponta do pão. A ponta do pão é que faz o nosso casamento ser duradouro. E aí o cara que estava entrevistando falou assim, mas explica por que a ponta do pão. E aí ele explicou. Eu estou resumindo aqui um pouco dessa história, mas ele explicou que era a ponta do pão, porque a ponta do pão era a parte que ele mais gostava no pão. Mas ele sempre pegava a ponta do pão e dava para a esposa. E o que esse contexto, essa história diz para mim e para você? Que aquilo que nós temos de melhor, nós temos que dar para o outro. E esse casal, de tanto tempo de casado, foi entendendo que viver uma vida matrimonial, viver até mesmo as crises, dentro das crises, eu preciso tirar o melhor de mim para dar para o outro. Não é querer só ficar sugando do outro aquilo que ele tem de melhor. Mas eu preciso querer dar o meu melhor para o outro. Isso é vida matrimonial. Eu preciso querer tirar de mim mesmo, às vezes arrancar um pedaço da minha carne, um pedaço daquilo que para mim é muito bom e dar para minha esposa. Só que quando nós estamos no meio da crise, ninguém quer saber de ceder. Ninguém quer saber de dar o seu melhor. As pessoas querem saber que se eu estou numa crise, eu tenho que receber o melhor. Mas dar o meu melhor? Não. Sim, é dar o melhor. É dar a ponta do pão. Para aqueles que estão aqui e já ouviram a história da ponta do pão. Se você não ouviu a história da ponta do pão, depois você volta na live e você vai entender o que é a história da ponta do pão. Mas viver uma crise, vamos colocar, se você talvez hoje esteja vivendo uma crise aí no seu matrimônio. Você tá ficando de costa pro seu esposo, você passa na cozinha, não está falando com ele, não está falando com ela. Ou então vocês, na hora do almoço, um almoça na sala e outro almoça no quarto, vocês não estão com a relação legal. O que fazer nesse momento? É dar a ponta do pão. Dar o que você tem de melhor. Você, mulher que sabe da comida que o teu marido gosta, está em crise, vai lá, faça aquela comida maravilhosa para ele. Você, marido que sabe que não está legal o seu relacionamento com a sua esposa, vai lá e faz alguma coisa que ela gosta, de repente você lava a louça para ela, ou então você vai lá e dá um banho nos filhos, faça alguma coisa que você sabe que essa pessoa gosta. Isso é dar a ponta do pão. Isso é ir em direção às crises. Isso é resolver crises. Isso é crescer. Isso é amadurecer. Esse é o melhoramento que cada um precisa fazer dentro do matrimônio para que a crise conjugal seja vencida e o casal fique cada vez mais fortalecido. Se a gente for conversar com esses casais mais velhos, que a gente olha de fora e fala, nossa, como eles são alinhados, felizes, maduros. Eles são assim não porque eles são especiais ou dotados de um poder, de uma proteção contra crises, mas é porque eles souberam contornar, eles souberam conviver, eles souberam amadurecer.
E às vezes a gente não aprendeu a fazer isso. Nós não temos maturidade para lidar com certos tipos de contrariedades. Então, a gente bate de frente, a gente enfrenta num sentido negativo, né? De choque, de briga. Mas a gente precisa aprender a contornar as situações. Porque a gente precisa perceber, peraí, vale a pena agora eu discutir? Vale a pena agora eu falar alguma palavra agressiva, eu revidar? Peraí, mas se eu vou ganhar mais, a minha família, meu relacionamento vai ganhar mais se eu contornar, se eu falar algo positivo, se eu elogiar, se eu fizer algo que o outro gosta. Amar é perder para ganhar. Eu gosto muito dessa frase, diz muito para mim, porque no mundo, né, no mundo aqui fora, para pessoas que não são de Deus, perder significa estar derrotado, sair pior. Mas para nós que somos de Deus, que buscamos um relacionamento melhor, que nós temos um olhar espiritual, perder, dar um passo para trás é ganhar. Nós não estamos disputando, nós não estamos num ringue, nós não estamos numa queda de braço. Nós estamos no casamento para que todos ganhem. Então, se for preciso eu me dobrar, se for preciso ceder, se for preciso perder, eu vou perder porque eu não estou perdendo, eu estou ganhando, todos vão ganhar. Eu tenho acompanhado uma pessoa, eu falava isso com o Fred hoje, que a pessoa, ela trouxe na semana passada todas as dificuldades que você pode imaginar que uma pessoa tem no casamento, a pessoa trouxe. 10 anos de casada, né? Então, não é muito tempo, mas também não é pouco tempo. E essa pessoa, estando assim no auge da crise conjugal, até falando que, olha, eu acho que não tem mais jeito e tal, com uma pessoa bem difícil, ela falou assim, eu falei, olha, o caminho é esse, deixa aqui, ó. Vai por aqui, Deixa aqui, Estela. Não. Cuida dele, serve, ama, mostra carinho por ele. E a pessoa virou pra mim e falou assim, mas se eu fizer isso, eu vou estar me humilhando. Eu falei assim, eu não acreditei, porque se a pessoa ela quer salvar o casamento, se a pessoa quer ser feliz no casamento, se a pessoa quer ter um casamento que dure para sempre, ela tem que se humilhar, ela tem que perder, ela tem que estar disposta a voltar atrás, ela tem que se rever. E a crise, ela traz isso pra gente, não um olhar para o outro, de mudança do outro, de consertar o outro. Isso é um olhar imaturo. Mas a pessoa madura, ela vai olhar para si e falar, cara, a coisa não tá boa aqui em casa. O bicho tá pegando. E o que eu posso fazer? Qual que é a minha parte? Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para a coisa ficar boa? E nós, no momento de crise, só sabemos falar do outro. Olhar para o defeito do outro. Listar o que o outro tem errado, o que não faz de bom. Não muda. Porque ele vai olhar para mim, eu vou olhar para o dele e o choque vai continuar acontecendo. O desgaste. Cada vez mais vamos nos separando. Mas nós, eu e Fred, nós temos essa experiência, né, de tantos momentos, né, e hoje eu faço uma leitura de 7 anos de casado, de tantos momentos que a gente viveu muitos atritos, conflitos, nós começamos a fazer esse exercício, sem que a gente percebesse. Ele olhou para ele e falou assim, o que eu posso fazer? E eu olhei para mim e falei, o que eu posso fazer? Então a crise, ela vem nos comunicar e nos levar a esse olhar, o que eu posso fazer? Onde eu preciso melhorar? Peraí, se algo não está bom, se a gente não está conseguindo se comunicar, se nós não estamos satisfeitos, qual que é a parte que me cabe? O que eu posso fazer então para que todos fiquem satisfeitos? Eu posso me dedicar mais à minha família?
eu posso mudar o meu jeito de falar, eu posso tentar agradar o outro e fazer com que ele se sinta amado. Dom Bosco tem uma frase que faz toda a diferença para a gente entender esse contexto. Porque Dom Bosco, ele fez a opção de cuidar de jovens delinquentes, daqueles que a sociedade não queria saber. Vamos dizer que hoje seriam os jovens não é FEBEM mais agora, é Fundação Casa, eu acho. Bem, na minha época que eu atuava como assistente social era Fundação Casa, não sei como que é agora. Dom Bosco cuidava desses jovens, ele acreditava na mudança desses jovens. E aí Dom Bosco dizia, olha, o jovem, ele não tem que saber que ele é amado. Para que ele mude, ele precisa se sentir amado. O segredo está aí, para superar uma crise. É sair de mim, até das minhas feridas, das minhas necessidades, porque nessa hora a gente só pensa, eu quero ser amada, eu quero ser compreendida, eu quero ser cuidada. Preciso sair, transpor e fazer esse exercício. Peraí, como que eu posso fazer esse homem se sentir amado? Porque se ele se sente amado, eu tenho tudo que eu quero. Para você que trabalha, você que está aqui e trabalha, né? Às vezes você trabalha numa empresa que você é funcionário, ou então você trabalha por conta própria. Você é empresário ou empresária. Quando o teu negócio ou o setor que você trabalha precisa de alguma coisa para resolver, o que você faz? A primeira coisa que você vai fazer é resolver. Você não quer ser mandado embora. Você não quer que desconte nada do seu salário. Você não quer que a sua empresa afunde. Você não quer ouvir seu patrão reclamando de você. Aí o que você faz? Você corre, você liga para fulano, liga para Beltrano, liga para outro setor. Tem que dar um jeito. A pessoa procura de tudo para dar um jeito naquilo. Por quê? Porque sabe que aquilo ali compromete outras realidades. E aí a gente chega no casamento, a gente não faz de tudo. A gente faz de tudo na empresa, a gente faz de tudo no nosso trabalho, a gente faz de tudo no nosso setor, a gente é até generoso com outros setores de trabalho, mas no casamento a gente não procura dar o nosso tudo para resolver os conflitos do casamento. Gente, é preciso ter esse mesmo olhar. O mesmo olhar que você tem para resolver os problemas do seu trabalho, porque você sabe que ali está o seu sustento, é esse olhar que você deve ter para o seu casamento também. Procurar os meios. Se você está percebendo que o seu marido está desconfortável, procure meios, bota a cabeça para funcionar. Nós estamos aqui falando com pessoas inteligentíssimas, pessoas extremamente capazes de resolver problemas enormes. E às vezes você resolve tantos problemas da vida dos outros. Você quer ver? Às vezes a pessoa faz assim, ó. Se alguém te procura para que você possa ajudar a resolver o problema dessa pessoa, você está de prontidão, você está pronta ali, pronto para poder resolver o conflito do vizinho, o conflito do outro. Já percebeu que nós somos assim? Nós somos muito disponíveis para resolver o problema dos outros, mas os nossos problemas a gente quer correr, a gente não quer enfrentar. Então, a mesma energia que você imprime no seu trabalho para resolver os problemas, a mesma energia que você imprime, que você se dispõe para resolver problema de outras pessoas, você precisa também fazer com o seu casamento. Você também precisa se desgastar, se dedicar. Tem gente que sai de madrugada para atender o fulano e beltrano, mas está de bico com o marido, está de bico com a esposa. Não resolve aquilo que precisa resolver, mas está atendendo fulano e beltrano extremamente bem. Você sorri, olha, eu estou aqui, você pode contar comigo, tá? Você pode contar comigo a hora que você quiser. O meu WhatsApp fica ligado dia e noite.
o meu telefone. Ué, mas calma aí. Aí você se dispõe para os outros da rua e não se dispõe para o seu cônjuge. Você não se dispõe para a pessoa que você decidiu se casar e viver para o resto da vida até que a morte se separe. Você precisa sim colocar o seu celular à disposição do seu marido. Você precisa sim colocar o seu ouvido à disposição da sua esposa. Você precisa sim se colocar na situação de prontidão para resolver os conflitos e amar cada vez mais essa pessoa. É assim que acontece o poder na crise. O poder na crise conjugal acontece assim, porque quando a gente treina esse tipo de realidade, e treino aqui eu digo treino mesmo, se esforçar, se dedicar, você vai ficar mais forte. Gente, todo treino, quando ele é bem feito, quando você passa pelos desafios do treino, e treinar dói. Quando você vai fazer um exercício, você que já fez exercício na sua vida, você sabe, se você pega, coloca uma carga, começa a levantar essa carga, vai estimulando o seu corpo, vai doendo o seu corpo vai doendo. Você que gosta de correr, às vezes você sai para dar uma corrida ou para dar uma caminhada, você começa a suar, o seu corpo começa a falar, a sua cabeça começa a falar assim, ó, para, porque não vai aguentar não, para, porque daqui a pouco vem uma rampa e você continua, daqui a pouco ele estabiliza, você treinou um dia, treinou segundo, treinou terça, treinou quarto, quando chega a sexta-feira você está muito melhor. Treinar o relacionamento conjugal, treinar na crise é exatamente para você ficar mais forte. E esses ingredientes da crise conjugal que a gente vai resolvendo, esses ingredientes que vão chegando, às vezes é um jeito que o outro fala. Isso é para nos fortalecer. Isso torna a gente casal mais forte. E com isso, os nossos filhos, eles acabam sendo filhos fortes também. Por quê? Porque nós vamos nos fortalecendo. A nossa casa fica construída numa rocha. Não fica construída na areia, não. Existem casais que querem viver o tempo todo de aparência. Ai, meu Deus, é tão bonito quando as pessoas passam por nós e elogiam. Esses dias nós estávamos chegando na igreja, a pessoa chegou e falava assim pra gente, nossa, que família linda. Que linda família. Tá, a nossa família é linda mesmo. Mas o arranca-rabo que acontece aqui dentro de casa, ninguém sabe. Os conflitos que nós temos, ninguém sabe. E de fato ninguém precisa saber. Quem precisa saber somos nós. E saber para resolver, não é saber para esconder. Não espere elogios, não fique esperando dos outros, não fique esperando os outros aprovarem. Às vezes a gente fica esperando ser aprovado. Ter um casamento lindo e feliz é quando a gente chega nos lugares e as pessoas ficam dizendo, olha que casal lindo, olha que casal maravilhoso. Teve uma vez que eu ouvi um padre contando uma história. Só fica quietinho, por favor, filho. Uma vez eu ouvi um padre contando uma história. Eu achei aquilo... Essa história retrata exatamente aquilo que a gente está compartilhando aqui. O casal chegava na igreja e aí o homem e a mulher sentavam no primeiro banco lá do presbitério, do púlpito. Do púlpito não, do presbitério. E eles ficavam assim, olha gente, ó, cola aqui amor, ó, assim ó. Aí todo mundo que chegava eles falavam assim, a paz de Cristo. Aí o padre chegava e eles, sua bênção, seu padre. Qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. E o padre, as pessoas que conviviam com aquele casal na igreja, nossa, aquele casal ali é um exemplo. Todo domingo eles chegavam, eles eram elogiadíssimos na igreja. Um belo dia o padre pegou, botou sua calça de moletom, botou seu tênis, botou sua blusa de manga longa até a metade da mão e foi dar uma caminhada ao redor da igreja. Aí o padre tá fazendo a caminhada dele ali. Daqui a pouco o padre escuta, vem cá, eu vou te pegar, vem cá, você fez isso, vem cá, com
Aí o padre olhou, tinha um cara com a vassoura na mão, uma mulher correndo. Quando o cara levantou a cabeça e olhou, viu que era o padre. Oi, seu padre, começou a varrer, tudo bem com o senhor? Quem era o casal? Era o casal que sentava lá na frente do presbitério, aquele casal que desejava paz para todo mundo, aquele casal que era elogiado na igreja, mas dentro de casa eles viviam um verdadeiro inferno. Para que mostrar para os outros? Para que buscar a aprovação dos outros? Não adianta eu querer a aprovação do padre, querer a aprovação das pessoas, querer a aprovação de tantas realidades na sociedade, se eu não resolvo o conflito dentro de casa, se eu não resolvo as crises dentro de casa, se eu não vou em direção a esse tipo de realidade para poder crescer, melhorar. É aí, o segredo está nesse esconderijo do casal. É aí que o casal cresce. É aí que a beleza, que o poder da crise acontece. Quando nos bastidores o casal busca essa resolução. Gente, eu vou deixar você falar, porque eu falo pra caramba. Mas pensa você que é mulher, que é mãe. Como que acontece a gestação? Olha, a gestação, ela começa dentro, né, dentro do ventre da mulher, e ali de dentro vai formando o ser para que esse ser fique pronto e venha para fora. Por que eu estou falando da gestação? Por quê? Porque precisa começar de dentro para fora. Quando que uma crise conjugal começa a sua resolução? De dentro do coração do marido, de dentro do coração da esposa. E depois que sai de dentro, vem forjando, vem formando as ideias, vem formando criatividades, pensamentos criativos, ideias para que aquelas situações elas sejam resolvidas. Você vai gestando novas ideias. Você vai gestando pensamentos novos. Você vai gestando sentimentos novos para que esses sentimentos, esses pensamentos, ao serem colocados para fora, venham como meios de resolução das crises. E assim, o pensamento e as palavras novas vão gestando um novo relacionamento. Isso acontece quando? Diariamente. Isso acontece constantemente. Por isso a gente precisa entender que é de dentro do casal, é de dentro do relacionamento que vem as melhores ideias, os melhores recursos para que a gente viva uma vida matrimonial cada vez melhor e saudável. Mas é preciso ir em direção às crises conjugais para que a gente consiga fazer esse crescimento, esse amadurecimento. O que muda é o olhar, né? Eu preciso, em todas as situações, ter esse olhar de aprendizado. Nós somos aprendizes, então, por mais que eu esteja com uma pessoa que eu já sou casada há anos, quanta coisa eu preciso aprender ainda. E quando as coisas não vão bem, é me questionar, peraí, nessa situação, nesse momento difícil que a gente está vivendo, o que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso amadurecer? E aí, quando a gente tem esse olhar de aprendiz, tudo muda, né? Não dá para ter esse olhar negativo, pejorativo diante das situações da vida. Mas quando eu me coloco assim, como quem deseja extrair algo bom, aí as coisas vão deslanchando. É preciso amadurecer, mas também uma atitude que é muito importante é a gente conversar, partilhar. Sempre. Com o coração desarmado, né? Com toda a tranquilidade, no melhor momento. Conversar e resolver.
esgotar as possibilidades, né? Eu vejo assim que essa é a nossa maior dificuldade no relacionamento. Não são nem as crises, não são nem os conflitos, mas resolver, conversar, chegar no coração do outro com paz, com tranquilidade, como quem deseja dar a vitória ao relacionamento. E não a vitória em si. Fantástico isso. Mas dar a vitória ao relacionamento. Na Bíblia diz que quando a gente vai corrigir o outro, né, temos que estar só nós. Mas quando a gente não consegue, a gente chama outras pessoas para ajudar. Mas a gente chama não no intuito de denunciar aquela pessoa, de envergonhar, de humilhar, mas porque nós queremos ganhar. E aí a gente precisa ter essa noção, peraí, eu faço isso pelo meu relacionamento para ganhar, para que todos ganhem. E olha, uma coisa que Fred sempre fala, hoje eu consigo entender melhor isso. Ele dizia, né, que o Anderson, nosso formador de namorados, ele falava isso, que sempre vai ter um que vai enxergar melhor. Então, talvez hoje, no momento que você está vivendo, que seja um momento difícil, você busque mais que o seu esposo. Você busque mais que a sua esposa. Mas isso não quer dizer que você seja melhor que ele, mas que você tenha esse desejo de melhorar. Segura aí, por favor. Então, o fato de buscar essa melhora, de buscar um relacionamento melhor, faz com que você seja a primeira pessoa a mudar. E quando você mudar, quando você for se melhorando, as coisas vão melhorando. É um contágio. Eu falo isso não porque eu li em algum lugar, eu falo isso porque nós vivemos isso. O Fred sempre foi me contagiando com esse jeito mais tranquilo, mais amoroso, mais pacífico, e isso foi mudando a Roberta. Nós queremos uma mudança do dia para a noite. Nós queremos uma mágica, nós queremos algo que não existe. Mas se a gente, de fato, procura uma transformação, ela acontece a longo prazo. Demoram meses, demoram anos, mas essa mudança acontece. Não é do dia para a noite. A gente tem essa consciência com a gente mesmo, né? Porque a gente sabe que a gente não muda assim e não aprende do dia para a noite. Mas a gente também tem que ter essa consciência com o outro. Que o outro está num processo, que o outro talvez não entenda, não enxergue como você. Mas que nós precisamos ter a paciência da espera, a paciência da renúncia, para que ao seu tempo as coisas aconteçam. E nós precisamos perseverar, precisamos enfrentar, precisamos permanecer. Se a gente foge, se a gente sai, se a gente abandona, se a gente se fecha, a gente não vai amadurecer e o poder da crise conjugal não vai ser realizado na nossa vida. Mas se eu enfrento, se eu me esforço, se eu subo esse degrau, cada vez mais eu estarei próxima de uma realização conjugal e da felicidade conjugal. Você usou aí alguns verbos, né? Permanecer, Enfrentar, ficar. Tudo isso exige ação. Estar. Estar. Falar, porque às vezes a gente vive a crise se calando, né? Sim. Então a gente percebe que viver essa questão da crise é viver de verbo, né? De ações. Viver de coisas concretas. Não tem como entrar na utopia, na loucura de que vai aparecer uma fada com uma varinha de condão e vai resolver. A maneira que os conflitos serão resolvidos, as crises serão resolvidas, é indo em direção. Se fugir, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se fingir que não tá nada acontecendo. Não tem como fingir, não tem como fingir. Ficar dando uma de sonso, uma de sonsa. Como que vocês estão? Nós estamos bem. Vocês estão bem? Estamos. Hoje mesmo uma mulher me procurou dizendo que a filha dela
não está bem no casamento e que ela quer ajudar, mas não sabe como, a filha não pode nem saber que ela estava falando comigo. Por quê? Por que isso? Primeiro, no meu ponto de vista, essa mãe precisava ser transparente com essa filha. Ser transparente com essa filha. Entende? Porque se a filha está passando por dificuldade no casamento e a mãe não pode falar, a mãe não pode ajudar, tá certo que às vezes a mãe ajuda de uma maneira inadequada. Mas calma aí. Tem que chamar na chincha. Tem que chamar, vem cá, olha só, é isso, isso e isso. A não ser que essa mãe foi ensinando essa menina que está casada a ser eternamente uma menina que não sabe resolver conflitos, fica fingindo para os outros, para a sociedade que está tudo bem e não está. E se alguém for falar alguma coisa, ela vai fazer birra, não vai querer, prefere permanecer na mesma. Existem pessoas que preferem permanecer na mesma no casamento. E às vezes a pessoa aprendeu isso, né? Viver Aprendeu. de aparência, né? Existem muitas pessoas que vivem de aparência. Que adoram dizer que as pessoas digam para elas que elas estão bem. Nossa, como que você está bem, né? Nossa, há pouco tempo nós estávamos num lugar e uma pessoa dizia assim: você viu fulano? Vi. Comprou um carro novo. Caramba, prosperou, hein? É lindo. O nosso carro é lindo, né? Fulano tá de carro novo, pô, viu? Prosperou. Prosperou mesmo? Prosperou? Não prosperou não. Prosperou não. As pessoas associam quando... pode ter certeza. Se você aparecer com um carro novo... O que você tá fazendo? Nada, amor. Se você aparecer com um carro novo, se você aparecer com uma roupa nova, se você aparecer com fotos no Instagram que você viajou para tal lugar com seu cônjuge e ali vocês estão assim, se beijando, aquela coisa bonita, as pessoas vão falar que vocês estão bem, tá? As pessoas vão falar assim, olha lá, eles estão ótimos, olha que maravilha. Igual às vezes você vê uma foto minha de Roberta, olha, caraca, eles estão bem, né? Eles estão bem, eles não têm conflito nenhum. Eles são um casal perfeito, né? Olha só que bonito. Gente, isso não existe, isso é utopia. Isso é loucura. O que existe é o casal que vai em busca da resolução dos problemas. O casal que quer crescer. Isso que existe. Não se encante com o externo. Porque muitas pessoas estão machucadas em seu coração, mas estão de carro novo, mas estão de roupa nova, mas estão com a casa linda. Só aquilo que é externo. A casa externa está linda, o carro é o mais bonito, mas o coração só está em tijolos. Não tem embolso, não tem nada. Então, tire da sua cabeça que o casal está bem quando está com as aparências boas. Tem gente que está com dente lindo. Quando aparece o lado do cônjuge assim, no Instagram, eles estão lindos. Coisa mais bonita, você olha, eles estão bem. Não estão bem. E a gente está falando de coisas que a gente sabe. Nós não estamos falando de coisas que a gente não sabe. Você pode olhar para a gente e falar assim, nossa, Fred e Roberto estão 100%, né? Não estamos. Nós estamos fazendo o quê? Indo em direção às coisas que a gente precisa resolver. E são todos os dias. Todos os dias a gente tem alguma coisa, né? Um contratempo. E a gente precisa ajustar. A gente precisa conversar. Isso faz parte da vida dos adultos. Isso faz parte da vida dos adultos. Aqueles que sabem a escolha que fizeram. Ninguém ninguém te obrigou a casar com esse cara aí, não. Ninguém te obrigou a casar com essa mulher, não. Foi você que quis. Você não quis? Você não quis? Você quis, né? Agora é preciso assumir as consequências. E a gente quer fazer um convite, né? Nós temos acompanhado vários casais, temos observado essa necessidade de uma melhora no relacionamento.
As pessoas realmente não estão sabendo se relacionar, resolver conflito, retomar ao primeiro amor. E aí nós criamos um programa de mentoria para que atendam esses casais que precisam desse amadurecimento, dessa transformação, dessa melhora no relacionamento, que é a mentoria, o segredo de um casamento feliz. Nós não vamos aplicar algo que nós vimos em algum lugar, nós vamos aplicar aquilo que a gente vive, aquilo que nos transformou durante esses 7 anos, aquilo que nos amadureceu, o que funcionou com a gente. Nós queremos dar isso a você nessa mentoria. Então, se você tem interesse, se você quer viver essa mentoria conosco, pode me chamar no direct, a gente vai conversar, né? E aí tem sim um valor a ser investido, tem um tempo a ser investido. Nós vamos passar 3 meses com você. Nossa, mas é muito tempo. Claro que é muito tempo. Quanto tempo de relacionamento você tem? Quantas coisas você viveu nesse tempo? De feridas, de mágoas, de falta de aprendizado. Vocês progrediram? Vocês estacionaram? Retrocederam nesse tempo de relacionamento? E o que você quer viver de agora em diante? Como vocês querem estar daqui a 1 ano, 2 anos como casal? Eu tenho certeza que você quer estar realizada. Eu tenho certeza que você quer resolver os conflitos, que você quer aprender a contornar, que você quer ser feliz. E essa mentoria é para pessoas que perceberam que não dá mais para ficar do jeito que está. Que o nosso relacionamento precisa mudar. Ah, Roberta, mas olha, eu quero muito, mas ele não quer. Venha e faça a sua parte. Venha e contagie esse homem. Venha viver esse processo, essa metamorfose, como essa lagarta que entra no casulo, que se retira do mundo, vive essa transformação, se torna uma linda borboleta e contagia quem está à sua volta. Essa mentoria, ela tem uma parcela de R$50, menos de 50, R$49,70, R$49,90, alguma coisa assim. Você pode pagar em 12 vezes no cartão. E aí você que é mulher que vai no supermercado toda semana, quase todo dia, o que você faz com R$50? A gente nem compra uma pizza, ou quase não compra uma pizza. A gente compra 1 quilo de carne, mal ou menos 1 quilo de carne com R$50. E aí quando a gente pensa em investir no nosso relacionamento, a gente fala, mas tá caro. Eu quero te perguntar, quanto vale a transformação do seu casamento? Quanto vale a sua transformação? Quanto vale a restauração desse relacionamento? Quanto que vale esse aprendizado? Não tem preço. Por isso nós queremos passar 3 meses com você. Aulas online, também vídeos intercalando nossos encontros a cada 15 dias e todo o suporte no WhatsApp. Nós queremos combinar um atendimento entre nós quatro, eu, Fred, você e seu esposo ou a sua esposa, para juntos alinharmos. Estamos em crise, as coisas não estão bem, mas nós olhando de fora, de acordo com a nossa experiência, de acordo com aquilo que a gente vive, como nós vemos que vocês podem viver, contornar, amadurecer, melhorar. Então, se você tem interesse em viver conosco essa mentoria, nós queremos te convidar, venha fazer a experiência, porque na quarta-feira a gente já começa a mentoria, o segredo de um casamento feliz. Nós vamos te acompanhar, nós vamos te direcionar e nós vamos te ajudar naquilo que hoje são as suas dificuldades. Se você tem interesse, me chama no direct. Vou te passar todo o cronograma, todo um programa que nós desenvolvemos a partir daquilo que a gente percebe que foi importante pra gente, mas também que a gente vê que é importante em tantos casais que nos procuram, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma ótima noite de descanso e amanhã a gente se encontra aqui para mais uma live que vai te ajudar na crise e no amadurecimento do seu casamento. Deus abençoe.